Bem, o tema hoje é muito importante porque é um tema que afeta muitas famílias a nível mundial, que é a droga. Toda ela, no sentido, seja álcool, fumo, enfim. Hoje vamos ter um assunto diferente, é um assunto esse sobre a droga. E nada melhor falar de droga com quem entende, quer que esteja na parte psicológica, quer que esteja na parte médica. E esse é um assunto que há espécie de um tabu, quer que seja nas famílias, nos amigos e nas outras pessoas. Afinal, não é um tabu na nossa sociedade e o porquê que as pessoas têm. A verdade é que a droga é um problema que não nos afeta só aqui, é um problema mundial, como nós sabemos, e que acaba por ser uma doença. É uma doença considerada uma doença social e, simultaneamente, uma doença que afeta não apenas os indivíduos que são drogados, mas todo o enlace familiar direto deles. Sempre que existe alguém com situação de droga, toda a família está implicada, porque efetivamente o processo vai-se, portanto, refletir em todos, e é o problema do drama do dia a dia e como as pessoas não lidam com o processo. O drogado é um indivíduo, ele ou ela, que tem problemas do foro psicológico que inicialmente o levaram à droga. Foi para experimentar, foi por curiosidade, foi por isto, foi por aquilo. Foi por tudo isso, mas foi também por uma má envolvência social, com amigos, colegas, conhecidos, que os levaram a isso. E os levaram a isso porquê? Porque eles, certamente, não escutaram os avisos que os familiares deram sobre o assunto, ou nunca deram, e então acontece que nestes processos o que sucede, o indivíduo acaba por se refugiar na situação por questões de angústia, e a angústia o leva ao processo. São pessoas com problemas de carências afetivas em determinadas áreas, não todos iguais, mas que têm problemas de afetividade, de baixa autoestima e que já têm uma certa propensão de fragilidade para alguma coisa entorpecente. Começam pelo tabaco, que é uma das drogas que também existem e ninguém fala, e daí extrapolam para, primeiramente, o cannabis, nomeadamente consumido como haxixe, e esta é uma porta de catapultagem para outras, inclusive sintéticas e outras coisas mais muito complicadas e bastante nocivas. Não estou aqui para dar um detalhe direto das drogas todas, mas estou aqui para falar no caso, numa generalidade. A generalidade é que o fator que induz à droga é o fator e que cria a habituação está ligado ao processo do vício. A pessoa fica viciada, como pode ficar viciada em outras coisas, e há vários tipos de drogas hoje em dia. Uma delas até é a droga dos telemóveis, dos celulares e dos computadores,
que ninguém fala, mas também se torna aditivo. São adições, e as adições são sempre más, como efeito, consequência e o processo que implica. No processo das telecomunicações, como o telemóvel e o computador, efetivamente esta adição é uma adição que tem outras repercussões. Torna a pessoa isolada socialmente também, porque não convive e passa a conviver via apenas da parte da internet, telemóvel, tudo isto via virtual. Não se desenvolve devidamente como deveria e no antigamente socializar mais. Mas Fica isolado. Fica isolado, exatamente. Acontece o mesmo ao drogado das outras drogas. Acaba por preferir do álcool é a mesma coisa. É a mesma coisa, o álcool é outra droga. São tudo drogas. E normalmente os drogados têm tendência a ir para todas estas, além da dependência virtual hoje em dia, têm a dependência do álcool, muitos deles, até alguns fazem, portanto, substituição da droga periodicamente por álcool ao ponto das bebedeiras mesmo, para ficarem ébrios, e enfim, é todo um processo grave. Para isto, para poder tratar disto, tem que se dar apoio psicológico, coisa que eu me venho envolvendo já há muitos anos a esta parte, venho trabalhando essa área do convívio com as pessoas, falando com elas, levando-as a entender e tentando que elas por si queiram dar a volta. Ninguém pode tratar um adito, portanto, o dito drogado é um adito, tem adições, ninguém pode tratar um adito a não ser que o adito queira tratar-se. Ou seja, tem que ser o próprio a ter vontade para se conseguir fazer alguma coisa válida e com capacidade de resposta. No meu caso, o estudo da medicina chinesa, através da acupuntura, tem realmente efeitos de cortar determinadas dependências dos tóxicos. Há pontos, sobretudo a nível auricular e não só, que são pontos que acabam por combater as adições. Mas é preciso, como disse, uma terapia psicológica também para ajudar o próprio, sobretudo, a ganhar autoestima e mais confiança em si mesmo. Porque o drogado é uma pessoa que não confia em si próprio. E em determinadas alturas já está de um modo tão caótico que já nem cuida de si, nem nada entregou-se e muitos vão até à morte. Sabemos isso. Então, eu tenho um programa que eu estabeleço, diferente, portanto é alternativo à questão da droga, que é exatamente o trabalho com a acupuntura em indivíduos que querem eles próprios tratar-se e tenho, sobretudo, nos campos dos heroinómanos, cocainómanos, portanto, consumidores de cannabis e outras coisas, tenho tido algum trabalho com algum êxito, mais ou menos, porque, é claro, tudo isto depende muito dos próprios. Depois há um problema grave, como você disse, que é o tabu social e o tabu familiar. Normalmente as pessoas que têm filhos ou familiares diretos envolvidos nisso acabam por cortar com eles por questões, enfim, questões que estão, este procedimento está errado, porque eles precisam muito de apoio. Sabemos efetivamente que as pessoas ficam desesperadas porque eles roubam, porque eles fazem,
uma série de coisas trapaceiam, etc. Sabemos disso, porque estão carentes da droga e pela droga fazem tudo e alguma coisa para conseguir, porque realmente eles acordam da ressaca de uma dose que fizeram e querem matar essa ressaca com outra dose ou com alguma... Isto é o problema. Então, como são pessoas que não estão trabalhando e se trabalharam já não trabalham precisamente por causa do problema, arranjam forma de tentar sacar dinheiro aos familiares. Os familiares estão já que não podem mais com o assunto. Isto é um problema, por isso eu digo, é um problema social e que necessita terapia e apoio psicológico, mas apoio forte psicológico. E esse apoio não é a terapia só do adito, mas é a terapia também daqueles que o acompanham familiarmente. Essas pessoas também estão a precisar de apoio psicológico porque ficam de rastros. É um facto, e é um facto que podemos ajudar, e existem até preparações de plantas que ajudam eles a passar melhor nas crises e até a desintoxicar. Temos evidências disso e eu tenho uma experiência nesse assunto. Tenho alguns casos de droga-adição em que eles estão seguindo o programa oficial e vêm aqui fazer o programa alternativo comigo. E vou-lhes sempre ajudando dentro do possível. É importante que os pais, falamos agora dos pais, dos filhos ou filhas, pais e familiares, acompanhá-los e trazê-los aqui e fazer mostrar através daquilo que pode tomar para desintoxicar e tirar o vício. Isto também temos que referir também, seja também no álcool, quando falo inclusive os pais, inclusive os próprios pais, se não conseguirem trazer os filhos e quiserem informar-se, podem perfeitamente vir falar comigo sobre o assunto e eu passo os detalhes de como são os planos e como é que funcionam. Mas sempre é bom que os filhos ou familiar direto seja o próprio a querer fugir dessa terrível situação, porque é penosa demais para eles mesmos. Portanto, da vontade dos pais e das vontades deles, depois de terem entrado nessa asneira que no fundo não é asneira, pronto, sabem é uma doença neste momento, é considerado mesmo uma doença. Mas com todos os meios de informação e tudo, as pessoas vão experimentar, mas já sabem que vão experimentar e que vai cair. Hoje em dia... Aquilo eu comparo com o peixe-porco. O peixe-porco vê qualquer coisa e come e fica preso, seja no que for. Depois de escaldado já não vai. Ele já vai, mas vai com cuidado. Se for isca, mesmo para comer muito bem. Se não, e o ser humano é a mesma coisa, o ser humano vai. Mas hoje não acontece isso. Não devia acontecer tantos meios de informação que há, todos os que vão lá ficam. Mas é importante, quando os pais até percebem que os filhos estão a querer ir para aquele lado, ou estão já naquele lado, trazê-los o mais rápido possível para tentar fazer essa limpeza. Temos que fazer, sobretudo, uma consciencialização. Porém, muitas vezes, os drogados dependentes dizem que sim, etc, etc, e depois a seguir fazem que não. Mas isso a gente já sabe, faz parte do próprio mecanismo psicológico deles e a gente tem que entender e vamos por aí seguindo-os e ajudando-os, mesmo quando eles reincidem. Porque é assim, e nós não podemos ser, portanto, demasiado rigorosos ou impor coisas que são impossíveis. Não há ninguém que tenha um vício que quando eu quero libertar, que não possa, no momento em que está a tentar libertá-lo, que não possa de vez em quando recair ou reincidir nele. É pior a recaída? É mais ou menos, mas é preciso ter força, apoio para sair e não incidir, não reincidir. E eu passo aqui um exemplo muito fácil. Também é outra adição, é outra droga, que já falei dela, o tabaco. A pessoa que quer deixar de fumar, está há um tempo já a deixar de fumar e, entretanto, de repente, tem uma recaída, cai e começa a fumar. É evidente, tem que reconhecer, tem que ser preparada até psicologicamente, que essas recaídas são um processo normal, são um processo que faz parte de todo o grande
portanto, o grande lance de escadarias que têm que subir para poderem alcançar o patamar da libertação. E isso é realmente um processo que temos que entender e saber lidar. Temos que entender, nós os terapeutas, tem que entender os familiares e, sobretudo, tem que atender a vítima do assunto. Falo do drogadito como vítima. É uma vítima de uma doença severa e que pode trazer-lhe várias doenças. Eu sou um fumador e ainda tenho força suficiente para deixar. E venho aqui. Eu consigo, com o seu tratamento, essa sua forma de lidar comigo, acabo por ter força para deixar de fumar? Consegue, sim senhor. Consegue, porque a gente age no aspecto psicológico, age no aspecto da terapia, também com fatores portanto, de libertação com a própria agulha. As agulhas da acupuntura ajudam nisso e também temos alguns medicamentos, entre aspas, medicamentos herbais, ou seja, de plantas, que ajudam a pessoa a superar isso e a resistir. Então, todo aquele que é fumador, se quiser vir aqui, tem muitas possibilidades. Vamos falar numa outra coisa para o fumador que talvez o atraia mais. Mais importante do que o prazer de fumar é saber quanto gasta por dia no consumo de tabaco e quanto gasta por mês nisso. E pense que quando você conseguir reduzir e quando conseguir deixar, pense só no quão vai ser agradável para si passar umas férias só com base na poupança que fez. Mas com todos os meios de informação e tudo, as pessoas vão experimentar, mas já sabem que vão experimentar e que vai cair. Hoje em dia... Aquilo eu comparo com o peixe-porco. O peixe-porco vê qualquer coisa e come e fica preso, seja no que for. Depois de escaldado já não vai. Ele já vai, mas vai com cuidado. Se for isca, mesmo para comer muito bem. Se não, e o ser humano é a mesma coisa, o ser humano vai. Mas hoje não acontece isso. Não devia acontecer tantos meios de informação que há, os que vão lá ficam. Mas é importante, quando os pais se percebem que os filhos estão a querer ir para aquele lado, ou estão já naquele lado, trazê-los o mais rápido possível para tentar fazer essa limpeza. Temos que fazer, sobretudo, uma consciencialização. Porém, muitas vezes, os drogados dependentes dizem que sim, etc, etc, e depois a seguir fazem que não. Mas isso a gente já sabe, faz parte do próprio mecanismo psicológico deles e a gente tem que entender e vamos por aí seguindo-os e ajudando-os, mesmo quando eles reincidem. Porque é assim, e nós não podemos ser, portanto, demasiado rigorosos ou impor coisas que são impossíveis. Não há ninguém que tenha um vício que, quando eu quero libertar, que não possa, no momento em que está a tentar libertá-lo, que não possa de vez em quando recair ou reincidir nele. É pior a recaída? É mais ou menos, mas é preciso ter força, apoio para sair e não incidir, não reincidir. E eu passo aqui um exemplo muito fácil. Também é outra adição, é outra droga, que já falei dela, o tabaco. A pessoa que quer deixar de fumar, está há um tempo já a deixar de fumar e, entretanto, de repente, tem uma recaída, cai e começa a fumar. É evidente, tem que reconhecer, tem que ser preparada até psicologicamente, que essas recaídas são um processo normal, são um processo que faz parte de todo o grande, portanto, o grande lance de escadarias que têm que subir para poderem alcançar o patamar da libertação. E isso é realmente um processo que temos que entender e saber lidar. Temos que entender, nós os terapeutas, tem que entender os familiares e, sobretudo, tem que atender
a vítima do assunto. Falo do drogadito como vítima. É uma vítima de uma doença severa e que pode trazer-lhe várias doenças. Eu sou um fumador e ainda tenho força suficiente para deixar. E venho aqui. E consigo, com o seu tratamento, essa sua forma de lidar comigo, acabo por ter força para deixar de fumar? Consegue, sim senhor. Consegue, porque a gente age no aspecto psicológico, age no aspecto da terapia, também com fatores portanto, de libertação com a própria agulha. As agulhas da acupuntura ajudam nisso e também temos alguns medicamentos, entre aspas, medicamentos herbais, ou seja, de plantas, que ajudam a pessoa a superar isso e a resistir. Então, todo aquele que é fumador, se quiser vir aqui, tem muitas possibilidades. Vamos falar numa outra coisa para o fumador que talvez o atraia mais. Mais importante do que o prazer de fumar é saber quanto gasta por dia no consumo de tabaco e quanto gasta por mês nisso. E pense que quando você conseguir reduzir e quando conseguir deixar, pense só no quão vai ser agradável para si passar umas férias só com base na poupança que fez. Eu sou um alcoólico e retiro-me do vício do álcool, seja da cerveja, seja de bebidas espirituosas, seja do vinho. O que é que eu posso fazer e o que é que me vai me safar de estar nesse alcoolismo? Primeiro, conseguir superar os sintomas de adição, que é, por exemplo, o caso do delirium tremens. Como sabe, as pessoas alcoólicas entram em tremores quando lhes está a faltar o álcool. E aí ter que tomar algo que lhe possa ajudar e beneficiar nisso. O alcoólico nunca pode, nunca deve tomar, seja o que for, com álcool, quando está na fase de saída. E mesmo depois de sair, nunca deve voltar. Porquê? Porque há uma determinada substância no cérebro que é inibida. O alcoólico é alcoólico porque não consegue fazer a inibição natural ao excesso do álcool. E por isso será sempre dotado desse processo. Quando começar a beber, não sabe parar. E esse é o problema. Todos nós, quando tomamos álcool, tomamos numa certa medida, e se vamos além dessa medida, a gente sente que começa a ficar ligeiramente tonto. Esse é o primeiro sinal de alerta. O alcoólico não tem esse sinal. Continua e prossegue. Não tem ativas as funções de dizer para. Para estes é pior do que propriamente para o fumador. Mas cada adição, o seu processo, cada substância, as suas formas de tratar e trabalhar. Portanto, dos três, do álcool, do fumo e da droga, todos fazem mal à saúde. Aliás, e de maneira. Tudo isso é droga. E há uma outra droga muito mais grave também, que não falamos, é o açucarismo, a dependência dos doces, que também é muito prejudicial e induz a graves problemas circulatórios, tal como o tabaco, doenças até do foro circulatório e dos vasos sanguíneos, inclusive podendo afetar para a diabetes. Porque dizer que o consumo de açúcar é um fator de diabetes não é verdade. Há outros fatores na base disso, porque há gente que sempre abusou de doces e nunca desenvolveu diabetes, e há aqueles que não comem doces e são diabéticos. Eu ia tocar nesse ponto, há pessoas que dizem assim, é para poder dormir, descansar, e tem que comer
uma fatia de bolo ou um doce, qualquer coisa, para saborear e para dormir. Senão, a minha mente está sempre a pensar naquilo e não consigo dormir. Isso é um vício. É um vício. Há que reconhecer os vícios. Todos os vícios são dependências. É uma adição. Poderá ter uma maior ou menor adição, mas não deixa de ser adição. Pronto, dá-me a impressão que a gente vemos aqui uma pequena achega do chocolate, dos doces, do fumo, do tabaco e da droga, do álcool. Todos eles são drogas, não é verdade? Uma palavra para essas pessoas, e sabemos que há um tratamento da vontade deles, querendo aceitar isso, ou familiares deles. Exato. Quem tiver problemas desses e queira encontrar uma via de tentativa melhor de resolução, até podem funcionar as duas, a oficial e esta. Podemos juntar, todos aqueles que ajudam nunca são demais. Ok, muito obrigado. É assim um pequeno resumo daquilo que se pode fazer e tratar. O Carlos Carvalho, com experiência, sem ser com medicamentos para prejudicar mais, tem uma base boa para tratamento.